Então, good morning. Bom dia. It's so good to be here again. É tão bom poder estar aqui mais uma vez. Thank you for being out today. Obrigado por virem até cá. I know it's a day, it's quite a big day for the nation. Eu sei que hoje é um dia importante para a nossa nação, There's local elections on, por causa das eleições locais, as autárquicas. and I was smiling with Lucy as I was coming into church this morning. E eu vinha a sorrir com a Lucy quando nos dirigíamos para a igreja hoje de manhã. Because the roads, just the access, have just got a brand new kind of pavement, haven't they? Vê-se que as estradas estão bonitas, estão todas arranjadinhas agora. I thought you can tell there's elections on at the moment. E consegue-se perceber que estamos em altura de eleições por causa disso. Anyway, it's really good to be here. Seja como for, é muito bom poder estar aqui. We've been coming down maybe, we've known the church for many years, but more recently, for the last 2-3 years, been coming down fairly frequently. Nós já vimos aqui há alguns anos, já conhecemos a igreja há muitos anos, mas mais recentemente, nos últimos anos, temos vindo com mais frequência. So we've got a real love and built a real connection, relationship with all of you. Então temos aqui um grande amor, uma grande conexão com todos vós. But one thing you may not know about me Mas uma coisa que se calhar não saibam, ou talvez não saibam acerca de mim, is that I'm actually, one of the things I really enjoy doing e que existe uma das coisas que eu gosto mesmo muito de fazer, is manual labor, é trabalhos manuais, construction work. trabalho de construção. I know Les loves doing that kind of thing as well. E eu sei que o Les, por exemplo, também gosta muito de fazer esse tipo de trabalho. So building work or renovation work, Seja construir ou renovar algo. that's one of the things that actually helps me to relax. Essa é uma das coisas que, na verdade, ajuda-me a Can acalmar, a anyone relaxar. relate to that? Mais alguém se identifica com isso? Não. So you won't be surprised after knowing that I love a book in the Bible, Então, depois de saberem isto, se calhar não vão ficar tão surpreendidos The ou book of- surpresos. the book of Nehemiah. Quando eu falo num livro que é o livro de Neemias, It's in the Old Testament. que está no Velho Testamento, It's when the people of God that have been in exile for many years, e trata-se de quando o povo de Deus estava no êxodo ou no exílio, they já they há eventually muitos come anos. back to Jerusalem and find the city in ruins. E então eles regressam a Jerusalém e encontram a cidade em ruínas. And the book is all about manual labor. E este livro então trata muito sobre trabalho manual. It's about rebuilding the wall around the city of Jerusalem. E tem a ver com a reconstrução do muro à volta da cidade de Jerusalém. We did a preaching series up north on this book recently. Nós demos uma série de pregações acerca deste livro recentemente, em Penafiel. It's such an inspiring story. If you can read it, study it. E é uma história muito inspiradora e, se puderem, estudem-na, leiam-na. A story of compassion, prayer, faith, courage. É uma história de compaixão, de oração, de coragem, Unity, unidade, união. where each one is playing a part in this rebuilding of this wall. E em que cada um desenvolve um papel nesta reconstrução deste muro. So they divided the work up by families. They divided kind of the work, the Ok. reconstruction Eles work up dividiram by families. o trabalho por famílias. And each family had a specific job and role to do. E cada família tinha um trabalho, um papel específico para fazer. But as we were preaching through this and studying this over the summer, E então, enquanto orávamos isto e estudávamos sobre isto durante o verão, I found myself reflecting, what have we got to build today? e então eu comecei a refletir e a pensar o que é que nós temos para construir hoje. Because sometimes it's actually quite difficult to relate to stories of the Old Testament and some of these stories. Porque às vezes é difícil nós nos identificarmos com algumas das histórias que estão no Velho Testamento. We live very comfortable lives, really. Nós vivemos vidas demasiado confortáveis. We've got political stability, Nós temos more or less. uma estabilidade política, mais ou menos, But certainly compared to Nehemiah and lots of the stories in the Old Testament.
mas certamente comparada com Neemias ou algumas das histórias do Velho We Testamento. have food on our table. Nós temos comida na nossa mesa, We enjoy freedom of speech and religion. nós temos liberdade de expressão e de religião. So, what are the battles that we have today? Então, quais são as batalhas que nós enfrentamos hoje? What are the things that we are called to build and work on? Quais são as coisas que nós somos chamados para trabalhar ou para construir? What are the enemies that are trying to harm us and stop us from doing that? O inimigo tenta-nos magoar ou travar de nós conseguirmos desenvolver esse trabalho. And just in very practical terms, E em termos práticos, how can I get involved? como é que eu me posso envolver? How can I have one hand on a shovel Como é que eu posso ter uma mão na pá and another one on a sword? e na outra na espada? Kind of arregaçar as mangas em inglês. Sleeves up. Yeah, pull my sleeves up or back. Yeah. Portanto, arregaçar as mangas e trabalhar. And get to work, yeah. The reality is, A realidade there is a work to be done. é que existe um trabalho a ser feito. And Jesus does call us into this incredible work. E Jesus chama-nos para este trabalho incrível. Jesus is building and bringing his kingdom. Jesus, ele está a trazer o seu reino. He has brought in a new temple and a new Jerusalem. Ele está a trazer e a construir um novo templo, uma nova Jerusalém. And he's calling us all to be involved in that work. E ele chama-nos a todos para estarmos envolvidos nesse trabalho, nessa tarefa. But as always, Jesus does it a little bit differently. Mas como sempre, Jesus faz as coisas de um modo um pouco diferente. So the first thing that Jesus does, Então a primeira coisa que Jesus faz, instead of building up a wall, em vez de construir um muro, he tears walls down. ele derruba muros. We can see this in Ephesians Conseguimos ver isto em Efésios, as Paul is teaching on the church. tal como Paulo ensina à igreja. And he explains how Jesus on the cross, he broke down those barriers, those walls that divide us. E ele explica como Jesus, na cruz, We como were é que ele derrubou todas estas paredes, estes muros que nos separam. separated from God, but also separated between each other. Nós fomos separados de Deus, mas também nos separamos uns dos outros. And this is in chapter 2 of Ephesians. E isto está no capítulo 2 de Efésios. It tells us how Jesus came and broke down the walls of hostility between us. E mostra como Jesus veio e derrubou todos os muros de hostilidade que existiam entre nós, In order to then build up something new. para que depois pudesse então construir ou levantar algo novo. And I'll just read a few verses. If you're Portuguese, you can follow it on the screen. Portanto, o Andrew vai ler os versículos em inglês e temos aqui projetado em português para acompanhar. Ephesians 2:17-22, it just says, Jesus, he came and preached peace to you who were far away and peace to those who are near. For through him we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him, the whole building, it's a construction work, is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Wow. This is the work that you and me are called to. Portanto, este é o trabalho, como podem ver, é o trabalho que nós, eu e tu, somos chamados para fazer. Being part of this incredible construction work Fazer parte desta construção, deste trabalho de construção that incrível. Jesus started Que Jesus começou, by tearing down the walls of hostility. então derrubando todos os muros de hostilidade. And if we look around, to be honest, today, Se nós olharmos à nossa volta, para ser sincero, as we look at society, as we look at the news,
como olhamos para a sociedade hoje, para as notícias, there's lots of walls being built up at the moment, don't you think? existem muitos muros que estão a ser construídos, não Lots, concordam? lots of dividing walls of hostility. Existem muitos muros de hostilidade que estão a ser construídos ou levantados. But the church is called to be a place where those dividing walls are broken down. E nós, como igreja, somos chamados para estar num lugar onde estes muros serão By derrubados. Jesus. São derrubados através de Jesus. The things that used to separate us Então as are coisas now que antes removed. nos separavam, hoje nos unem. And we are now called to build together Nós somos chamados para que juntos to build levantemos together a structure that grows into a holy sanctuary. e que juntos possamos construir uma estrutura que seja um santuário, A place where God dwells. um lugar onde Deus habita. Isn't that incredible? The temple in the Old Testament was a magnificent building, O templo no Velho Testamento era um edifício magnífico, but to actually come into God's presence was something very restricted. mas para entrar mesmo na presença de Deus era algo muito restrito. It was a holy place. There was a holy of holies. Era um lugar santo, So all santo dos sorts, santos. all sorts of rituals you had to do, and only one person once a year got the opportunity. E havia vários rituais a serem cumpridos e apenas uma pessoa por ano tinha essa oportunidade. Now we're called to build this holy temple. Agora, todos somos chamados para construir este Where templo santo, God dwells. His lugar presence onde- dwells. onde Deus habita, onde a presença dele está. So how can we roll up our sleeves? Então, como é que nós podemos How can arregaçar as we mangas get to work e in pôr-nos ao practical trabalho? ways? How can we get our hands dirty? E como é que podemos sujar as nossas mãos? You know, Ter a mão na massa, como dizemos cá. Nehemiah got a shock when he visited Jerusalem for the first time. Neemias estava surpreso, chocado quando visitou Jerusalém pela primeira vez. Because he just found a load of rubble. What? Rubble, a load of Ok. yeah, Encontrou escombros. yeah. And but that gave people the raw material. Mas isso deu às pessoas o material, a matéria-prima que So eles precisavam. they knew what they had to work with. Eles sabiam aquilo com que teriam de trabalhar. They had to kind of clear the rubble, find the stones, Tiveram que limpar os escombros, encontrar as pedras corretas and then start rebuilding with those same stones. e começar a reconstruir com aquelas mesmas pedras. What is our raw material today? Então, qual é que é a nossa matéria-prima de hoje? What have we got to work with? Com o que é que nós temos que trabalhar hoje em dia? Sorry? The word, yes. A palavra, But the Bible tells us actually that there's a different type of stone. e a Bíblia fala-nos, por acaso, num tipo de pedra diferente. 1 Peter, I think the passage will be up there again. Uma que Pedro mencionou, e acho que vai estar aqui em cima. It talks about us and it says, as you come to him, the living stone, rejected by humans but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices accepted to God through Jesus Christ. Queres ler esses os primeiros dois? Okay. A pedra viva e o povo escolhido, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu vou só ler também o 9 e o 10 Ok. também. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. O versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Fantastic. So you are living stones. Então vocês são pedras vivas. So what's the raw material that we've got to work with? Então qual é a matéria-prima que nós temos que trabalhar? Com o que nós temos que trabalhar? Just look around you. É só olharem à vossa volta. Look outside. Olhem lá para fora. The Bible tells us there's only two types of people in this world. E a Bíblia diz que existem apenas dois tipos de pessoas neste mundo. There's dead rocks São pedras mortas and there's living rocks. ou pedras vivas. Dead stones and living stones. Pedras com vida ou sem vida. The Genesis 2 shows us how God made man from the earth, from the dust of the earth. No livro de Gênesis fala como Deus fez o homem a partir do pó da terra And then he breathed life into him. e depois soprou vida nele. A dead rock being then transformed into a living being. Então era uma pedra que sem vida, morta, e que foi transformada num ser vivo. And that's what Jesus continues to do today, amen? E é isso que Jesus continua a fazer. He breathes Nos dias de his life into us by his Holy Spirit. Ele dá-nos, ele sopra a sua vida em nós através do seu Through Espírito. his blood, he cleanses us, he heals us, he purifies us, O sangue, transforms us into living stones. o sangue dele limpa-nos, cura-nos, transforma-nos em pedras vivas. He changes our hearts, he breaks down these walls that separate us Ele muda o nosso coração, ele derruba esses muros que nos separam, in order to then use us para que depois ele possa nos usar as living stones como pedras vivas to build this new temple, para construir o seu novo templo, the church, a igreja, the place where God dwells. o lugar onde Deus habita. Isn't that incredible? Não é incrível isto? This is the work that we are called to do. Este é o trabalho para o qual nós fomos chamados para This fazer. is our calling, this is our battle. Este é o nosso chamado, esta é a nossa batalha, To bring dead stones, de pegar em pedras sem vida ou mortas, bring them to Jesus trazê-las a Jesus, so that he can breathe life into them para que Ele possa lhes dar vida, possa and then can soprar use them vida dentro deles. E and then depois can serem use them to usados build this holy temple. para construir este templo santo, sagrado. What an incredible privilege, don't you think? Que privilégio incrível nós temos, não é? This is a work, a spiritual work that has eternal value. Isto é um trabalho espiritual que tem um valor eterno. This is a building that will never, ever be torn down again. Este é um edifício que nunca mais será derrubado. This is building the new and eternal Jerusalem. Isto é uma construção de uma nova It e uma starts eterna now. Jerusalém. It starts now, but it goes on for eternity. É que começa agora, mas terá continuidade por toda a It's eternidade. the new Jerusalem that's described in the book of Revelation. E é a nova Jerusalém que é falada no livro de Apocalipse. And it's incredible to think that we can be a part of that. E é incrível nós pensarmos que podemos fazer parte disso. So when you come here on Sunday, Então, quando virem cá ao domingo, you do know you are entering a spiritual place, vocês sabem que estão a entrar num lugar que é espiritual, a spiritual building. um edifício Not que é because of espiritual. these concrete walls, Não é por causa destas paredes de cimento ou betão, but because you're stepping into a place mas sim porque estão a entrar ou a pisar num lugar that has been made by Jesus que foi feito por Jesus, with these individual living stones com estas pedras vivas e individuais that he's brought together as a local church. que ele juntou como uma igreja local. So he's building this local church in this place Portanto, ele está a construir esta... as a place where Esta his igreja local presence neste lugar. dwells. Sorry. As a place where his presence dwells. Como um lugar onde a sua presença habita. So whether it's in a tennis club Então, seja num clube de ténis or someone's home ou na casa de alguém, or even a meeting outdoors somewhere in open air, ou mesmo num lugar lá fora, when you come to Céu aberto. church, quando vem à igreja, and by that I mean a gathering of living stones, e com isto eu refiro
um ajuntamento de pedras vivas, you're coming into the presence of God. vocês vêm na presença de Deus. Vêm para a presença de Deus. Isn't that incredible? Now, building work is much easier if you've got a team. Então, e agora, trabalho de construção é muito mais fácil Les will se probably tiver uma equipa. resonate with that. Certeza que o Les concorda comigo nisto. It's much easier if you've got a team and if that team has got a range of skills as well to help you with different things. É muito melhor e muito mais fácil se tivermos uma equipa e principalmente se esta equipa tiver individualmente capacidades diferentes. Again, in Nehemiah, each section of the wall, one family was responsible for it. Mais uma vez citando Neemias, cada família tinha uma tarefa específica. And for different parts, you needed different skills. E então, de diferentes partes, precisamos de diferentes capacidades. And the same is true of the church today, E hoje acontece o mesmo na igreja, this holy building. este lugar santo. That's why Jesus gave gifts to his church. Por isso é que Jesus deu dons à sua igreja He gave different skills. e capacidades diferentes. So, again, Ephesians, a bit further on, in Ephesians 7. Então, seguindo um pouco mais à frente, em Efésios 7, Just let me find that. Ephesians 4:7, it says, "But grace was given to each one of you, or each one of us, according to the measure of Christ's gifts." And then further down, verse 11, "And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ." e a cada um de nós foi concedida, isto em Efésios 4:7, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E um pouco mais à frente, a partir do versículo 11, "E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo." So Jesus gave gifts Então, Jesus deu dons to who? a quem? To each one of us. A Yeah? cada Verse de 7. nós. Okay? Each living stone receives gifts from Christ. A cada pedra viva recebe dons. And those gifts are given to build the church. E esses dons são dados para ajudar na construção da igreja, To bring the church into maturity. para trazer a igreja à maturidade. And I think this image of construction, building work is really helpful. E eu acho que esta imagem de construção Another skill you didn't have é muito boa. is my drawing skill, Outra capacidade é a or not, capacidade but de I've desenhar. actually drawn a little illustration. Então, mas eu desenhei uma pequena ilustração. If you could, on the PowerPoint, just pass the next slide. And again. Oh, no. Oh, not going to work. Anyway, the drawing was of a man on a construction site with a wheelbarrow going backwards and forwards with a rugged stone. Então, a imagem, aquilo que eu vos queria mostrar, a ilustração que era de um homem num lugar de uma construção com um carrinho de mão e ele andava para trás e para a frente com With a rugged stone, like a there you go. nod-shaped
There we go. Okay? This guy down here, Este aqui embaixo, he's the evangelist. este é o evangelista. Okay? He's going backwards and forwards, getting stones. Ele anda para trás e para a frente com pedras. Portanto, Broke- vai buscar pedras e traz Broken stones. pedras quebradas. The evangelists, and there'll be evangelists in the room, O evangelista, e aqui devem estar alguns evangelistas, they've got a heart for the lost. eles têm uma paixão, um carinho especial por And aqueles the que estão broken. perdidos. And they've got this love of God for them E eles têm este amor de Deus that por just eles, overflows and they just share with Que- everyone. que derrama, que eles partilham com So todos they aqueles que find encontram. talking about Jesus easy. Então, portanto, eles encontram uma forma fácil de falar sobre Jesus. They almost can't stop themselves. Eles não se conseguem conter. They end up finding themselves in situations where there's lost people, broken people around them, and they can just connect. Eles conseguem estar frequentemente em lugares onde encontram pessoas que estão perdidas, que estão quebradas. E They're, they're eles really facilmente, good. They're really good listeners, eles são muito bons ouvintes, but they've also seek their opportunities to pray for people, mas eles também buscam oportunidades para poderem orar pelas pessoas, to pray for healing, orar por cura, to invite them to church. de convidá-los a vir à igreja. That's the evangelist. Essa pessoa é o evangelista. And maybe as I'm describing those kind of characteristics, you're thinking, yeah, that's me. E se calhar, enquanto eu estou a descrever estas características, tu podes até estar a pensar, sim, esse sou eu. Because we can fall into the mistake to look at Billy Graham Porque nós podemos cair no erro de olharmos, por exemplo, para o Billy Graham and think, that's an evangelist. e olharmos e pensarmos, aquele era um evangelista. I'm not like that. Eu não sou assim. I could never do that. Eu nunca conseguiria fazer o que ele fez. Well, yes, he was an incredible evangelist. E é Absolutely. verdade, ele foi um grande evangelista, But he started like this, you know, mas ele começou assim, sabem? one after one, Uma e outra e going outra. out, finding a lost, broken, rugged stone, E indo a lugares e encontrando uma pedra que estava quebrada, a dead stone, uma pedra morta, sem vida, bringing it to Jesus trazê-la so até that Jesus Jesus could breathe life into it. para que Jesus pudesse dar o seu sopro de vida. But then the evangelist needs the teacher. Mas o evangelista precisa He needs help. de professor, precisa de ajuda. And a teacher loves the Word of God. E o professor, ou aquele que ensina, ama a palavra de Deus. And he can see how the Word of God can shape this person. E ele sabe como a palavra de Deus pode moldar esta So pessoa. he starts chiseling away at that rock. Então ele começa a trabalhar nessa pedra sem vida, Preaching, bringing the truth of God's Word to that person's life. pregando e trazendo a palavra de Deus para dentro da vida dessa pessoa. Challenging the person, shaping the person. Desafiando a pessoa, moldando-a, ajudando-a. Jesus says, teaching them to obey. E Jesus diz que ensina-os a obedecer. They bring a framework. They bring them a new story. They bring them into the story of God. Eles trazem-no para dentro da história de Deus. Eles explicam e ensinam a história. And they're always thinking of how they can help that person go deeper in their knowledge of God. E eles estão sempre a pensar como é que eles conseguem, ou como é que eles podem ajudar aquela pessoa e dar-lhe mais conhecimento sobre Deus. Maybe that's you. Talvez essa sejas tu. We need evangelists, Nós precisamos de evangelistas, but then we need teachers too, mas também precisamos de pessoas que ensinem to apply God's word. para aplicar a palavra de Deus. It's a living word, that, like we've heard. É uma palavra que está viva, tal It's como nós effective. It ouvimos. does bring change. É eficaz, traz mudança. But then the teacher will need the pastor. Mas também aquele que ensina, o professor, precisa de um pastor. And pastors are concerned with people's hearts. E o pastor está preocupado com o coração das pessoas. They can feel people's pain or hurt. Podem sentir a dor das pessoas. They're good at helping people with, relational
Eles podem ajudar problems, as difficulties pessoas, in their life. ajudar as pessoas com problemas de relações ou dificuldades nas suas vidas. They're normally very good listeners. Normalmente também são muito bons ouvintes. And you've got very good pastors in this church. E vocês têm muito bons pastores aqui nesta igreja. I just want to honor Les and Mary for what they've been doing over the last years. Eu gostaria de honrar o Les e a Mary por aquilo que eles têm vindo a fazer aqui I've- nos últimos anos. They've done a fantastic job E eles fizeram e estão a fazer um trabalho fantástico pastoring this church. ao pastorear esta igreja. And you need to thank them, praise them, appreciate them. E vocês devem agradecer e apreciar, dar graças You a need to isso. thank God for them. Têm que agradecer a Deus por isso, He's the one that gives the gift. porque é Ele quem dá o dom. And Les and Mary are a gift to this church and they're a gift to your life. Então Les e a Mary são um dom, são uma oferta de Deus para esta igreja e para nossas vidas. But a pastor isn't just a counselor. Mas um pastor não é apenas um bom conselheiro, He's not just there to offer you kind of advice and hear your concerns. não é apenas uma pessoa que dá conselhos e ouve os vossos problemas. A pastor can see where you fit into the family of God. Um pastor também tem a capacidade de ver onde é que tu te encaixarias melhor dentro da família de Deus. Where does this stone need to fit in? Where does it need to be placed? Onde é que deverá ser colocada esta pedra? What are these Qual o people? lugar What certo? is this person's gift? Quais é que são os dons ou as capacidades desta pessoa? How can I use them? Where can I place them? Como é que podemos usá-las? Onde é que os devemos colocar? So listen to your pastors. Portanto, ouçam, Hear their counsel. escutam os vossos Because- pastores, ouçam os conselhos deles. Their concern as pastors Porque a preocupação deles como pastores is to see you flourish é ver-vos florescer and to see the church benefiting from your gifts. e é ver a igreja beneficiar dos dons que vocês têm. So they're not just pouring into you, Então eles não estão apenas a derramar para dentro de vocês, they want to help you pour into others. eles querem ajudar-vos a derramarem sobre a vida de outros. Does that make sense? So they'll be looking, who are the different gifts? And we know the gifts and the gifts of the Spirit are much wider than these 5 mentioned in Ephesians. Portanto, eles andam à procura e como podem ver, existem There's other gifts. existem outros dons. You can have the gift of leadership. Podem ter um dom de liderança, You can have the gift of encouragement. podem ter um dom de encorajamento, You can have the gift of service or helping others. o dom de servir ou ajudar outros. You can have the gift of generosity, Podem ter giving, o dom da generosidade, de dar, the gift of mercy, o dom de the misericórdia, gift of prophecy, the gift of evangelism, de all of these different profetizar, de gifts. evangelizar. Todos estes dons, Everyone has gifts. todos têm And dons. the pastors in the church, they're going to help try and bring those gifts out of you. E os pastores dentro da igreja, eles vão ajudar para que consigas trazer à tona And esses dons. place you within this holy building in a way that you can use those gifts to help build the church. E colocar-vos num lugar onde vocês podem usar esses mesmos dons e ajudar a construir e levantar a igreja. It's about service. Tem a ver com servir. So listen to your pastors. Portanto, ouçam os vossos But pastores. then the pastors will need the gift of the apostle. E os pastores vão precisar dos apóstolos. And the apostles in the Bible, they're described as those who are sent. There's something of the pioneer, entrepreneurial spirit about them normally. E os apóstolos na Bíblia são descritos como alguém que são Enviados, enviados. pioneiros. Exato, são pioneiros e são enviados por Jesus. But they've also got this special understanding, I'd say almost revelation of the church. E eles têm este entendimento especial, eu diria se calhar até uma revelação daquilo que é a igreja. They're used to help lay foundations. Eles ajudam a colocar as fundações. They're like architects or master builders. They've got a blueprint. É como se fossem arquitetos
ou mestres So they, tivessem uma so, planta. so they can look at the church or come into a church and actually identify, no, this isn't quite right here. Eles são pessoas que são capazes, se calhar, de entrar dentro de uma igreja, olhar para algo e dizer, bem, isto se calhar não está no lugar certo. You're not building right, or there's something wrong with this foundation. Há algo que está aqui que está errado, ou algo que está errado com a fundação. So they'll início. bring correction. Então, eles trazem correção. But always the heart of the apostle Mas sempre, o coração do apóstolo is to send. é sempre de enviar, it's ser mission. enviado. É missão. It's helping the church realize their place in the mission of God. É ajudar a igreja a perceber a sua missão em Deus. And then you have the prophet. E depois temos o profeta. And he is almost like a quantity surveyor, like a quality control kind of role. E o profeta é como se fosse o técnico de controle de qualidade. He brings insight from God. Ele traz visões de Deus. Sometimes they're warnings. Por vezes são avisos. He can see things that at first glance you wouldn't see, you wouldn't know. Ele consegue ver coisas que talvez à primeira vista tu não saberias, But God gives him supernatural revelation. mas Deus dá-lhes uma visão sobrenatural, And he can uma bring revelação warnings, sobrenatural para trazer avisos or he can bring encouragement. ou a trazer encorajamento. He often can see kind of a little bit further into the future. E às vezes é como se ele conseguisse ver um pouco mais à frente no And he futuro. can say things like, actually, what God is calling you into, E ele consegue you need to build in this way now, so that you can reap what's coming in the future. E ele consegue dizer coisas do género de tu vais conseguir alcançar isto, mas tens que começar a construir agora para conseguires alcançar isso no futuro. Does that make sense? So, Sentido? Jesus knows how to do things, doesn't he? Jesus sabe como fazer as coisas, não sabe? And he knows how to build this spiritual building. E ele sabe como construir este lugar, este edifício And espiritual. he's given the church already the gifts that we need to build this spiritual house. E ele já deu a esta igreja os dons necessários para construir And once again, este lugar. who did he give it to? E did he give mais these uma vez, gifts a to? quem é que ele deu esses dons? To each and every one. A cada um de nós. Okay? So gifts, the gifts of Ephesians 4, they're not an office within the church, a position. Então, estes dons que Deus fala, ou que Jesus fala, ou quer dizer, neste caso Paulo fala, em Efésios, não é um escritório dentro de uma igreja, Uma hierarquia, uma posição. não é uma posição, exato, It's not like a hierarchy. não é uma hierarquia. They are functions, they are gifts to help Isto the church. elas são funções, são dons que foram criados para ajudar And they are very practical. e são bastante práticos And you need all of them e precisamos de todos eles for the church to continue to be built and brought into maturity. para que a igreja possa continuar a ser construída, edificada. You need a balance, and when the balance isn't there, you need help. E alcançar a maturidade, porque precisamos de equilíbrio, porque sem equilíbrio não conseguimos. So, like I said, I believe God has already given these gifts to this church. Então, tal como eu disse, eu acredito que Deus já deu os dons a esta igreja. So you need to be thinking, okay, what gifts has God given me? Então tens que pensar apenas, ok, então qual foi o dom que Deus me deu a mim? How can I use them? Como Put é que them eu into posso practice. usá-los, pô-los em prática? And if you don't know or are unsure, E se não tiveres, e se tu não souberes ou não tiveres a certeza, go to your pastors, remember? falem com os vossos pastores, lembram-se? They're the Lembram-se? ones that can help place you within the building. Eles são as pessoas que podem ajudar-te a colocar-te no lugar certo dentro da igreja. But like any construction work, Mas tal como qualquer trabalho de construção, when you're doing something new, something that you haven't done before, quando fazes algo novo, algo que nunca tinhas feito antes, it's always helpful to lean on someone with more experience. ajuda muito mais se nos
se nos aproximarmos de alguém que já tenha mais experiência, So I do believe you can grow in these gifts para que possas continuar a crescer nestes dons. and you can start learning from others that have maybe a little bit further ahead, a little bit more developed in these different gifts. E que possas aprender com alguém que já esteja um bocadinho mais à frente ou que já Almost- saiba um bocadinho mais sobre. Almost become estes like an dons. apprentice. E podes te tornar como um aprendiz. And as you know, we're part of a family of churches called Commission. Como sabem, nós fazemos parte de um grupo de igrejas chamado Commission, That belongs to New Frontiers, que faz parte do New Frontiers, ou Novas Fronteiras. and that relationship with this family of churches, E este relacionamento, esta relação que nós temos nesta família de igrejas, the biggest benefit it brought to our local church o maior benefício veio para a nossa igreja local. was this opportunity to become apprentices, if that makes sense. Foi esta oportunidade de nos tornarmos aprendizes. We benefited from the gifts of all of these gifts. Nós beneficiamos de todos estes dons. Brothers and sisters that are a little bit ahead of us, Irmãos e irmãs que estão um pouco mais à frente do que nós, that they have different experience and they can pour into our church que têm uma experiência diferente e que podem derramar sobre a nossa igreja and help identify and then bring through the different gifts in the church. e que conseguem identificar e trazer diferentes dons para a igreja. And also, this is very important. We found in Penafiel, and I think this is where the church is at here as well. E algo aqui importante que eu gostaria de referir, nós encontramos em Penafiel e acredito que também aconteça aqui. I believe this is always important, but especially when you want to move into somewhere you've never been before as a church. E eu acho que isto é muito importante, mas especialmente quando nós nos estamos a mover para um lugar onde nunca estivemos antes. And I believe God is calling this church into a new phase, a new day. E eu acho que Deus está a chamar esta igreja para uma nova fase, para um novo dia. And the skills, the gifts that you've had that brought you up until here have been great. E todos os dons que vos trouxe até aqui hoje têm sido ótimos, But to take you to the next phase, mas para levar-vos à próxima fase, to build it, into what God has for you for the future, e para construir aquilo que Deus tem para vocês no futuro, to help you with the mission that God has for you for the future. para ajudar-te na missão que Deus tem para vocês no futuro, You will greatly benefit from being linked with these kind of gifts. eu acho que beneficiariam ao estarem ligados ou conectados Like we did. como nós fizemos com a Commission. So I'm going to finish. Então vou terminar. I'm going to leave that with you to pray into and let it sink in. Eu vou deixar-vos e pedir-vos para orarem sobre isso e pensarem nisso. But I want to ask the question, where are you building? Quero colocar a questão de onde é que tu estás. Because I know that quite a few of you probably are not even from this local church. Porque eu sei que talvez alguns de vós nem sequer são desta igreja aqui. Maybe you're just visiting here on holiday. Talvez estejam apenas a visitar, estejam de férias. Fantastic. Fantástico. You're very welcome here. E são muito bem-vindos But aqui. as you now go back Então, e agora, quando regressarem, Go back to your local church voltem para a vossa igreja local with this in mind. com isto em mente. First, be a part of a local church. Primeiro, façam parte de uma igreja local. Local church is God's plan A. He hasn't got another one. Faz parte do plano de Deus, a igreja. Because you need your brothers and sisters, you need these living stones to build what God's purpose for His church. Porque vocês precisam dos vossos irmãos e irmãs, vocês precisam do povo de Deus para vos ajudar a construir e levantar estas No igrejas. one person has got all the 5 gifts Nenhuma pessoa tem todos os 5 dons, except for Jesus. exceto Jesus. But you need each other. You need the different gifts in your life. Vocês precisam uns dos outros, precisam de diferentes dons You na need the vossa local vida. church.
Vocês precisam de uma igreja local. And fazer go parte. back thinking, how can I play a part? Go back to your past. If you're not doing this already, go back to your local leaders and say, look, use me, E se ainda não estiverem a fazê-lo, voltem para os vossos help me. I want to be a líderes, part of building this das church. vossas igrejas, dos vossos pastores, e digam, usa-me. Como é que eu posso fazer parte? Como é que eu posso ajudar? And for those of you from here, I've already asked this question. E para os outros que são daqui, eu já coloquei esta questão. What gifts have I got to bring? Que dons posso eu trazer? Take responsibility. Tomem responsabilidade. You know, Jesus is actually very direct and very strong in his teaching. Jesus ele é muito direto e é muito forte nesta You probably all know the Neste parable ensinamento. of the talents, já devem conhecer também a parábola dos talentos, dos talentos, sim. where the master had 3 workers, gave 5 talents to one, 2, and then 1. Em que o mestre tinha 3 trabalhadores e deu os talentos a cada um deles. And the first 2, they went to work and they used their talents and actually multiplied their talents. E os primeiros 2 pegaram nos talentos que tinham, trabalharam-nos e multiplicaram-nos. Well done, good and faithful servant, was the reply they got. Muito bom. Como é que é? Servo bom e bom e fiel. But the third one, who had 1 talent, Mas o último, o terceiro, que tinha apenas um talento, he thought, he didn't spend it. ele não o gastou. He thought, I'm going to bury it. Ele pensou, eu vou enterrá-lo, vou escondê-lo. And Jesus wasn't, too impressed, shall we say. E o mestre não estava assim, muito impressionado. He digamos said, assim. to everyone who has, to everyone who has, he will be given even more, and he will have in abundance. Ele disse, para todo aquele que tem, será-lhe dado ainda mais e terá em abundância. But from the one who has not, even what he has will be taken away from him. Mas para aquele que não tem, até aquilo que ele tem lhe será tirado. And he will be cast into outer darkness. E ele será afastado ou colocado na escuridão. And in that place there will be weeping and gnashing of teeth. E nesse lugar haverá choro e ranger de dentes. So don't waste your talent. Portanto, não gastem o vosso talento, Don't bury it. não o enterrem. It's a precious gift given from Jesus. É dom precioso, é It's a presente gift. It's precioso a que é gift dado that de he Jesus, gave you that he hasn't given other people. que foi dom que ele te deu a ti, ele não deu a outra pessoa. It's a gift that's essential for the building of the local church. É dom que é essencial para o crescimento da tua igreja. There is nothing more frustrating. Again, Les probably would know the feeling. There's nothing more frustrating than being on a construction site and someone there who's probably more skilled than you not doing any work. E não há nada mais frustrante, e o Les com certeza concorda também, do que ter alguém num lugar, numa construção, e teres alguém que tem maior capacidade do que tu para fazer aquela tarefa ou para executar aquela tarefa e não está a fazer nada. Yes? Okay? So what's my responsibility? Então, qual é a minha responsabilidade? How can I play a part? Como é que eu posso fazer parte? Let's finish just in prayer. Vamos fechar em oração. I want to thank you, Father, Queremos te agradecer, Pai, for your incredible grace, pela tua incrível graça, for your incredible love, pelo teu amor incrível and for the way that you look at each and every one of us. e pela forma como tu olhas para cada um de nós, The potential you see o potencial que tu vês and the gifts that you've entrusted. e os dons que nos confiaste. 5 talents, 2 talents, 1 talent. Sejam 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Gifts from you São dons que vêm de ti. that we want to hold. They're so precious. São ofertas que tu nos deste e que nós queremos guardar, segurar, que são But we- tão preciosas. But we want to invest and give
and use them to bless others. mas queremos também usá-las, investi-las para poder abençoar outros. Father, I thank you, Jesus, that you are the one who will build your church. Pai, Jesus, nós te agradecemos por foste tu quem construiu a tua igreja. And I thank you that you are the master builder of your church, of this new building, this new temple. Nós te agradecemos porque tu és o mestre deste novo templo, desta nova igreja. But what a privilege it is to be a part of it. E que privilégio é poder fazer parte dele. What a privilege it is to have different gifts to bring to the table. Que privilégio é poder ter dons diferentes para poder trazer. What a joy it is to look at a local church and see it grow in stature and maturity. Que alegria é ver uma igreja local a crescer, a amadurecer. There's nothing better, or there's no better investment in the world Não existe investimento maior ou melhor investimento neste mundo than investing all our talents and skills into the local church. do que investir os nossos talentos, as nossas capacidades numa igreja local. So I pray, bless this church this morning. Pai, então é hora que abençoes esta igreja nesta manhã. I pray, release your gifts. Eu oro para que libertes os dons. I pray that would you break any sin that entangles us and holds us back. Eu oro para que quebres e destruas, seja qual for o pecado que nos trava. I que nos pray that segura. you'd break any kind of sense of Eu oro para que quebres a feeling like we've got nothing to bring or no value, nothing to offer. para que quebres todo o sentimento de que não temos valor ou que não temos nada para trazer ou para oferecer. Break that in Jesus' name. Quebra isso agora, Senhor, em nome de Jesus. I thank you that every single person here has huge value in your sight. Eu oro porque cada pessoa que aqui está, Senhor, tem um valor inestimável. They are Dentro da tua precious igreja. living stones. Elas são pedras vivas, preciosas. A holy priesthood. Eu oro por eles. Break any individualism as well. Quebra qualquer individualismo. Father, if we're stuck building our own, Pai, se estivermos Kingdom. presos a construir, would you break that in our hearts as well? se estivermos a construir algo apenas para nós, quebra isso nos nossos corações também. Break that. Quebra isso, Senhor. Destrói Father, agora. that we would build your kingdom, Para que possamos construir o Teu reino, that Senhor. we would build your church, Construir a Tua igreja, Jesus. that we would look forward with great hope and expectation to the day that we're going to be in that New Jerusalem with you. Ansiosos e esperançosos para trazer esta nova Jerusalém contigo. And would we experience a bit of that even now, even today, here on earth? E que possamos ter experiência até um pouco disso mesmo aqui na terra. For your honor and glory we pray. Para a Tua honra e para a Tua glória nós oramos. Amen. Amém. Amen.